Prezados amigos telespectadores da TV Candidez, é com muita alegria que neste sábado, ou esta manhã, o programa Nova Era, com mais uma edição deste sábado, trazendo para vocês hoje uma temática de suma importância para todos, as fases do desenvolvimento da criança. E nesta manhã, a nossa convidada é a Eliane Zica, essa nossa amiga do Movimento Espírita em Divinópolis. Eliane Zica é espírita palestrante, ela pertence à AMEON, que é a Associação Médico Espírita do Oeste de Minas Gerais. Ela é formada em psicologia e hoje nos traz a felicidade de tratar desse assunto. Eliane, bom dia. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos aqueles que nos assistem nesse momento. É uma alegria, receber esse convite de estar aqui nessa manhã. A alegria é toda nossa, Eliane. Eliane, a questão é o seguinte: nós vamos hoje abordar esse assunto em dois aspectos principais: a visão espírita e a visão da moderna psicologia com relação a essas fases do desenvolvimento da criança. A primeira pergunta é: o espírito, quando vai reencarnar, qual que é a utilidade dele passar pela fase da infância, quer dizer, pela fase da criança? Bom, a principal finalidade, é o espírito ser educado novamente. As impressões que são positivas que ele recebe nessa fase da infância, onde ele está mais propício a receber todas essas informações, porque está nesse processo semi-inconsciente que facilita, toda essa assimilação que vem dos pais e gradativamente vai se estendendo aí para o social. Então, é exatamente por causa da existência atual, desses benefícios que eles recebem durante esse processo, da educação que os pais oferecem, eles vão realmente renovando, se melhorando, progredindo nesse aspecto espiritual. Mas aí a gente deve pensar, mas ele não recebe só positivo, Ele recebe também aspectos muitas vezes negativos. Mas aí, nesse momento, compete aos pais estarem realmente avaliando isso aí, porque essa carga negativa, ou seja, essas questões negativas que eles recebem, fica de responsabilidade dos pais também. Não é só responsabilidade do espírito, mas tudo aquilo que ele recebe, tanto positivamente como negativamente, é responsabilidade compartilhada no aspecto negativo dos pais, porque se veio sobre a tutela dos pais, a responsabilidade é deles também, Vicente? Por isso que os bons exemplos são valiosíssimos, Exatamente. Então, é preciso que em cada encarnação a criança, reencontrem aí afetos ou desafetos, que é o momento também, de burilar todas essas questões aí no seu processo, para que ele possa progredir e melhorar a cada nova encarnação. Então, é importante isso aí, porque em seu estado semi-inconsciente, ele livre aí de muitos aspectos, ou pelo menos a lembrança dele, ele consegue se melhorar, porque à medida que ele passa na infância, que ele vai recebendo todas essas informações adequadas, ele vai buscando nesse aprendizado melhorar, e que vai ser levado para toda a reencarnação, porque o processo de aprendizado é do espírito. Então aquilo fica, e a cada nova encarnação, aquilo que não foi assimilado, não foi aprendido e que ele precisa burilar ainda, ele vai realizar a cada nova encarnação. Então é um processo educativo para o espírito. E sempre esse processo é uma continuidade, O que não conseguiu numa existência, certamente na outra, há um prosseguimento daquela fase em que muitas vezes estaciona o espírito. Exatamente. Porque a nossa vida ela é única. A vida, a vida é uma só. Só existe aí mudanças. As existências que mudam. Exatamente. São Então, as oportunidades. É verdade. Então, nesse inteirinho, o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como um de um adulto? Pois é, isso depende muito, da experiência que aquele espírito traz. Porque em muitas existências, em várias possibilidades e famílias aí, o espírito, ele pode ser até mais experiente do que os próprios mais pais, amadurecido. Verdade. Trazer um nível de conhecimento maior. Só que isso, na oportunidade, por isso que eu acho até interessante, Vicente,
que algumas vezes os pais falam assim, mas eu é que sou, vamos dizer assim, mais velha, mais experiente, né? Tem autoridade. Eu falei assim, ter autoridade é uma coisa, né? Mas às vezes você veio naquele momento na qualidade de pai, né? De pais, tem essa autoridade, mas aquele espírito, ele pode ser milenar. Pode. Né? Trazer uma experiência aí muito grande, né? Porque às vezes reencarnou muito mais do que mais aquela. vezes. Exatamente. Aproveitou também mais o tempo Isso. da existência. Né? Exatamente. Né? Sobre utilizar mais, né? Absorver as informações mais adequadas. Então, isso não quer dizer, aquele espírito, que ele não é primitivo. Né? Isso não quer dizer. Isso. Não tem essa conotação. Então, eu até gosto de dizer que às vezes é muito importante, nem às vezes, né, Vicente? É sempre ouvir os nossos filhos naquilo que eles dizem, porque é a oportunidade que a gente tem de conhecer o que eles trazem, né? Porque é aí que a gente vai ver onde a gente vai precisar parar, né? E aprender com eles também, porque às vezes eles têm muito a nos ensinar, né? Eles falam coisas e falam assim, gente, onde que ele aprendeu isso? Então a gente vai realmente recebendo isso aí. Isso não quer dizer, né, que ele seja mais jovem do que os pais, pode acontecer, né, a nível, eu falo jovem no sentido de conhecimento, experiência reencarnatória. Sim. Né? Às vezes o espírito é mais velho, né, vamos dizer assim, bem mais experiente, bem mais amadurecido, conforme você disse, né, do que os próprios pais. Né? É um processo contínuo, é uma troca, né? Muitas vezes os filhos nos ensinam. Né? Os filhos vêm para nós. Sim, com certeza. Aprendemos muito com isso. Às vezes a gente que não se permite, né, pelo nosso, vamos dizer assim, pelo nosso nossa posição de mando, de chefe de casa, de pai, né, de autoritarismo, de pai, de mãe. Eu me lembro que o Raul Teixeira, numa palestra dele, ele colocou o seguinte, que certa feita alguém chegou até ele e falou assim, sou Raul Teixeira, eu tenho problema demais com meus filhos. E eu eduquei meus filhos igual. O que eu fiz com um, fiz com o outro. Aí ele respondeu assim, aí que está seu erro. Porque os filhos a gente não educa igual. A gente educa de acordo com as tendências de cada um. Respeitando aí a condição de cada um. Sim, né? Com certeza. É nesse sentido. Porque tem conhecimentos diferentes, né, Vicente? Muito. Tem uns que são muito mais amadurecidos. E os pais têm um hábito frequente de querer comparar os filhos. Isso é muito comum, né? A gente... tem esse detalhe, de querer comparar realmente. Tem esse detalhe, sim. São espíritos milenares, eles trazem experiências diferentes, vivências diferentes. Muito bem vivido. Né? E quando eles reencarnam, se os pais começam, mas eu fiz isso, fiz igualzinho, né? Como você falou, eu fiz igualzinho. Como que você faz igual com espíritos diferentes? Não tem como. Bom, nós temos aqui uma outra pergunta. Segundo Freud, quais são as fases do desenvolvimento da criança? Você poderia falar assim, um pouquinho sobre cada uma dessas fases, na visão de Freud? Vamos lá, o Freud trabalha esse aspecto de aprendizado, conhecimento, muito voltado para uma questão mais psicossexual. Sabe? Então ele divide essas fases em a fase oral, que é uma fase que vai desde o nascimento, tá? Até 1 ano de idade. A fase anal, que ela não é aquela coisa certinha, né, Vicente? Então vai de 1 ano a 3 anos. Tá? A fase fálica, que é o de 3 a 5 anos. O período de latência, né? Onde essas questões mais voltadas para o prazer e tudo mais ficam adormecidas, que a gente chama de latência, que é dos 5 anos até o início aí da puberdade, essas transformações. E, por fim, a fase genital, tá? Que é essa fase da puberdade que se estende até a fase adulta. O que nós podemos dizer aí sobre cada fase? É tão longo, né? Sim, né? Vou tentar fazer uma síntese, Vicente. Então, quando a gente fala, né, que se determinados problemas, é até interessante esse questionamento, né? Porque
muitas vezes a gente vê situações acontecerem, ocorrerem na vida, quando pautados aí para essa compreensão de Freud, né, que ele trabalha muito o desenvolvimento do ser humano voltado para a questão sexual ou da sexualidade, né, fala que o grande problema é a questão da sexualidade, né? Ele fala assim, se determinados problemas não forem resolvidos no estágio apropriado, eles poderão ocorrer determinadas fixações, né? Então, que uma fixação é um foco persistente em um estágio psicossexual, tá? Então, até que esse conflito seja resolvido, o indivíduo permanecerá preso nesse estágio, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que está obcecada na fase oral pode ser excessivamente dependente de outros e pode procurar estimulação oral por meio do fumo, da bebida, né, da alimentação, que são todos esses aspectos, como o próprio nome fala, oral, né, que envolve essa questão da boca, né? Sim. Por isso que muitas vezes a criança começa, muitas vezes não, a criança começa o processo de aprendizagem, de conhecer o mundo pela boca. Então, tudo que ela pega, ela leva na boca, né? Porque é ali onde ela vai aprender, né, a conhecer o mundo, a sentir o mundo. Então, a fase oral, né, é esse aspecto da boca, né? A faixa etária é do nascimento até 1 ano. A gente chama que fala que a zona erógena é a boca, tá? Então, durante a fase oral, a principal fonte de interação, como eu já disse, da criança ocorre através da boca, de modo que o reflexo de enraizamento, de sucção, é né? Esse porque até o próprio fato da criança amamentar, isso já é um fator gerador de prazer para a criança, de assimilação do mundo, ela se alimenta, nisso ela se sente acolhida, segura. Então o processo de aprendizagem vai passando por aí, tá? E como o bebê é totalmente dependente desses cuidadores ou dos responsáveis, né, pela alimentação da criança, a criança também desenvolve um sentimento de confiança e conforto, né, como eu disse, por meio dessa estimulação oral. Então, quando a criança, por isso que há muito uso de chupeta, né, a criança às vezes está num estágio meio ansioso, assim, para dormir, para sentir segurança. Exatamente, então ela usa muito esse aspecto, tá? Então, e o principal conflito neste estágio, como eu disse anteriormente, né, que se isso não for resolvido, principalmente no processo de desmame, algumas vezes os pais acham que é simplesmente ir lá tomar chupeta, fazer o processo de desmame, né, materno aí do peito ou da mamadeira, simplesmente ir lá e cortar. É preciso ter uma certa cautela, sabe, Vicente? Porque a criança pode se fixar nisso, se sentir insegura e desenvolver alguns processos, né, de fixação. Por exemplo, muitas crianças hoje, isso é muito comum da gente ver ali, ó, roendo unha, às vezes pega um lápis, leva na boca e fica ali mordendo. Então a gente vê que houve algum processo, até para nós, né, profissionais da área, sabemos que isso acontece, né? Então quando a gente chega, vê no consultório uma criança ali tendo o processo de roer unha, mastigar as coisas, gola de blusa, aí a gente percebe que houve alguma coisa lá atrás, lá nesse processo que vai de 0 a 1 ano, sabe? Foi bem elaborado, então. Exatamente, tá? Aí, quando a gente começa a falar um pouco, essa é a fase oral, então a gente precisa ter esse cuidado, né, nesse processo de desmame, tá? Para não resultar problemas como beber, comer em excesso, porque é a fonte prazerosa. Então, se houve um corte ali inadequado, o que vai ocorrer? A criança vai estabelecer uma fixação ali, logo pode surgir problemas futuros, né, que envolve essa área específica, que no caso é a oral. A segunda fase, que aí ela já passa para de 1 ano a 3 anos, é a fase ou estágio conhecido aí por Freud, nomeado por Freud de fase anal, tá? E a fase, eu vou sempre falar disso, né, porque ele pegou foi o aspecto psicossexual, a zona erógena, o intestino, e aí a gente envolve o controle dos esfínteres, né, tanto a questão do cocô como do xixi, né? E é nessa fase onde eles vão aprendendo a controlar isso aí, né? Por isso que vai desfraudando. Então, se não consegue fazer um desfraude adequado, nós temos também problemas nessa área aí, tá? Então, durante o estágio anal, Freud acreditava que o foco principal da libido, né, que é essa fonte
de energia sexual era controlar os movimentos de bexiga e do intestino. O principal conflito nesse estágio é o treinamento do autoalhete, né? Então, a criança ela precisa aprender a controlar suas necessidades corporais. Desenvolver esse controle leva a um sentimento de realização e independência. Por isso que muitas crianças, às vezes, quando está entrando nesse processo, né, elas vão lá, fazem sozinhas e chamam os pais para ver. Eu consegui, né? Porque já está mostrando essa independência aí com relação a essa dependência anterior aos pais, tá? Então, de acordo com Freud, o sucesso nesse estágio ele depende muito da maneira de como os pais vão abordar o treinamento autoalhete, né? Então, os pais que utilizam elogios e recompensas pelo uso do banheiro no momento apropriado, incentivam os resultados positivos, né? Então, é sempre bom ter cautela em cada fase da criança nesse aspecto aí, tá? Então, eles ajudam as crianças a se sentirem capazes e produtivas. Por isso que eu falo, vocês chamam para o pai, olha o que eu fiz. Deu conta. Exatamente, né? Isso é importante depois. Porque às vezes os pais falam assim, nossa, mas meu filho depende de mim para tudo. E se percebe, é tão interessante, Vicente, pais que até a fase do quê? Dos 5, 6, 7 anos vão até o banheiro para fazer a higiene da criança, né? E acha assim, ele não consegue. Não consegue. Por quê? Porque os pais não fizeram essa transição. Não estimulou. Exato. Não deixou a criança de forma espontânea por si mesma. Exatamente. Elaborar essa fase. Isso. E quando começam, né? Ao invés deles serem reforçados positivamente, né? Se há algum deslize na realização desse processo, às vezes não faz no lugar adequado, né? Aí os pais vão o quê? Reprimem. Aí isso já torna difícil para a criança. Então eles já sentem uma certa resistência, né? Inibe às vezes, né? Isso, exatamente. Aí eles já começam, bom, não fiz direito? Então, todo momento eles vão chamar os pais para ir lá e fazer para eles, né? Porque eles criam aquele pensamento de que, bom, eu não consegui, né? Então, isso é muito importante. Então, nem todos os pais, eles fornecem apoio e incentivo, como, né, a gente acabou de dizer a essas crianças. Então, alguns pais, em vez disso, eles punem, ridicularizam, né? Ou envergonham uma criança por acidente. Principalmente umas crianças que não conseguem fazer, inicialmente para a criança é mais difícil, né? É um processo de treinamento constante. Então, eles costumam sujar, né? Ou a cuequinha, ou a calcinha, e às vezes os pais reprimem isso, né? Na tentativa de se autodefender, principalmente se for em lugares públicos, né? Aí eles já começam a reprimir a criança, o que gera esses transtornos, tá? Muito interessante, né? Aí, depois Freud, falando oral, anal, vem o terceiro estágio, que é o fálico, tá? Que ele vai de 3 aos 6 anos. E a zona erógena aí já é realmente os órgãos genitais, tá? Então, Freud sugeriu, durante o estágio fálico, que o foco primário da libido, ou seja, a fonte de prazer que as crianças sentem, né, está realmente nos órgãos genitais. Então, nessa idade, as crianças também começam a descobrir as diferenças entre homens e mulheres. Freud também acreditava que os meninos começavam a ver seus pais como um rival pelos afetos. Aí vem aquilo que todo mundo costuma falar e nem sempre entender o real significado, né? Que é o complexo de Édipo, né? Então, o complexo de Édipo, ele descreve esses sentimentos de querer possuir a mãe, né? E o desejo de substituir o pai, no caso dos meninos. Isso. Tá? E, no entanto, a criança também teme que ele seja punido pelo pai, né, por esses sentimentos. É um medo que Freud denominou de ansiedade de castração, né? Muita gente fala, mas não sabe o que é. Mas é esse processo. E para as meninas, né, o termo não é tão comum de se ouvir, mas é o complexo de Electra, que foi usado para descrever um conjunto semelhante de sentimentos, tá, experimentado por meninas. Freud, no entanto, acreditava que as meninas vivenciavam, na realidade, era a inveja do pênis, né? Então, eventualmente, a criança começa a se identificar com o pai do nosso sexo como um meio de possuir indiretamente o outro genitor. Então, para as meninas, no entanto, Freud acreditava que a inveja do pênis nunca foi totalmente resolvida,
e que todas as mulheres permanecem um tanto obcecadas nesse estágio. Alguns psicólogos, né, contestam essa teoria chamando-a de imprecisa. Eles falam que não é bem assim, não, né? E humilhante, né, para as mulheres. E, em vez disso, há quem acredita que homens experimentam sentimentos de inferioridade, tá? Porque eles não podem dar à luz aos filhos, né? Aí a gente fica por cima, né? A mulher, né? Um conceito que ela se referiu como inveja do útero. Então, nesse aspecto do complexo de Electra, né? É a mulher com inveja do pênis. E para os homens, no caso, seria os homens com inveja do útero, né? Da mulher potencial, da mulher de gerar um filho. Depois do aspecto fálico, né? Nós temos aí um período que a gente chama que é o período latente, ou período de latência, né? Por Freud. E ele vai de 6 anos até a puberdade, tá? E nessa fase, a zona erógena são esses sentimentos sexuais, eles ficam inativos. E é um momento, principalmente coincide até com o momento onde eles estão mais envolvidos em escola, tá? Porque essa questão é voltada todo para o processo de aprendizado, tá? Então, durante esse estágio, né, agora eu vou usar alguns termos aqui, que o superego continua a desenvolver enquanto as energias do id são suprimidas. Id, essa parte mais instintiva, que busca meramente o prazer, né, a todo custo. E o superego é o que vem fazer um contraponto a isso aí, né, que é o aspecto mais da censura. Né? O id quer a todo custo, ter prazer a todo custo, e o super, opa, não pode não, vamos controlar isso aí, né? Ele vem realmente censurar alguns aspectos, que é o aspecto que vem de fora, né? Esses registros que a gente vai recebendo de fora, tá? Então, as crianças, elas desenvolvem nesse período de latência as habilidades sociais, valores e relacionamentos com colegas e adultos, né? Então, ele fica voltado mais para esse aspecto social de aprendizado, então é onde eles produzem mais na escola, né? As relações entre amizades se tornam mais fortalecidas, entre familiares também. Então é nesse período onde o aspecto, essa zona que até então passava pelo corpo, né? Tanto na oral, anal, né? E na genital, agora ela fica mais voltada para o social nesse sentido, tá? Então, o período latente é um período de exploração na qual a energia sexual ela é reprimida ou adormecida, tá? Então, reprimida, isso vai depender dos processos, né, que a gente avalia anteriormente, né? E adormecida porque realmente o foco de atenção das crianças fica mais voltada para aquilo que envolve o social, o escolar, né? Essas relações que vêm de fora mesmo. De fora. Exatamente, tá? Mais nessas áreas que a gente chama de áreas intelectuais, né? Que é necessário isso aí, essas interações sociais. Então, essa etapa ela é importante no desenvolvimento das habilidades sociais, tá? E de comunicação e autoconfiança. Aí, olha, não foi resolvido adequadamente, o que gera? Dificuldades relacionais, tá? Então, assim como nos outros estágios psicossexuais, Freud acreditava que era possível que as crianças ficassem obcecadas ou presas nessa fase, né? Então, a fixação nessa fase pode resultar em imaturidade e incapacidade, como eu já disse, né, de formar relacionamentos satisfatórios enquanto adulto. E, finalizando esses estágios aí do Freud, a gente tem o último estágio, que é o estágio genital, que ele vai da puberdade até a fase adulta, né? Ele tem essa continuidade aí. E a zona erógena é o amadurecimento desses interesses sexuais. Aí é um processo interativo entre aquilo que se aprende no social e passando aí, voltando novamente para a questão da libido do corpo, né? Então, o início da puberdade faz com que a libido se torne ativa novamente. Então, durante o estágio final de desenvolvimento psicossexual, o indivíduo desenvolve um forte interesse sexual pelo sexo oposto, tá? E esse estágio durante a puberdade, mas dura todo, ou vamos dizer assim, dura o resto da vida, né? Resto da vida da pessoa. Então, nesses estágios anteriores, o foco era apenas nas necessidades individuais. E o interesse pelo bem-estar dos outros cresce durante esse estágio, esse último, né? Se os outros estágios tiverem sido completados com sucesso, tá?
O indivíduo deve estar bem equilibrado, aquecido, né? E, vamos dizer assim, carinhoso. O objetivo desse estágio é estabelecer um equilíbrio entre as várias áreas da vida, né? Que já vem, que começa aí, que tem início lá desde o nascimento, né? E à medida que vai, a forma com que vai vivenciando cada estágio aí, ele tem o potencial de se consolidar neste momento, tá? Então, ao contrário dos muitos estágios iniciais de desenvolvimento, Freud acreditava que o ego, né, o eu, e o superego estavam totalmente formados e funcionando nesse ponto. As crianças mais jovens, tá, elas são governadas pelo id, que é o mero prazer, né, e que exigem satisfação imediata dessas necessidades e desejos mais básicos, alimentação, né, essas fases que a gente chama de básico mesmo, de acolhimento, de segurança. E os adolescentes no estágio genital de desenvolvimento, eles são capazes de equilibrar seus impulsos mais básicos contra a necessidade de se conformar às exigências da realidade e das normas sociais. É onde começa, né, aquele desafio de realmente tentar lidar com tudo aquilo que vem de dentro e com tudo aquilo que é uma exigência social, né, para se restabelecer nesse processo de equilibrar dentro e fora, né? As experiências já estão trazendo a personalidade já trabalhada e é aquilo que a sociedade, aquilo que os pais, no todo, exigem que o jovem, né, seja daquela forma. Sim. Talvez aí surja esse conflito que é muito comum na fase do adolescente, né? O adolescente, às vezes, ele demonstra uma fase de... Parece que é um conflito que ele vive no dia a dia, né? Que os pais querem que os filhos sejam desta forma. E os filhos não é da forma dos pais. Sim. Cada um e cada um. Exatamente. E é muita mudança, né? Nessa fase da puberdade, são muitas mudanças ao mesmo tempo. São mudanças biológicas, né? São as mudanças psicológicas, sociais, né? Então, eles têm que lidar com muitas mudanças ao mesmo tempo. Isso para eles, por isso que os pais falam assim, nossa, é difícil demais a fase adolescente. Muito aborrecente. Pois é. Esquece que um dia também já foi aborrecente. Exatamente. Já passou por essa fase, né? E é um dos recursos que eu até utilizo, né, quando eu estou em orientação de pais, para dizer, sabe, Vicente, lembra da sua época. E tenta aprimorar um pouco mais naquilo que você sentia e aquilo que você pode fazer e já conhece hoje em dia, para lidar com esses jovens. Porque é entender que são muitas mudanças, eles têm que lidar com todas essas mudanças que são inerentes a cada espírito, e cada espírito já traz uma experiência diferente, né, Vicente? E eles terem que lidar com esses aspectos que é dessa, né, para o corpo que eles estão utilizando atualmente, mas com tudo aquilo que vai aflorando, que já faz parte dessas lembranças, né? Experiências já vividas. Exatamente. Que vem tudo no momento para favorecer a prosseguir a caminhada que outrora iniciou em existências passadas e que agora deva aprimorar cada vez mais. Né? Isso, exatamente. E Ana, nosso tema de hoje, nosso tempo já está esgotando. A gente está apresentando nessa primeira parte do programa Nova Era essa visão mais psicológica desse desenvolvimento da criança, na visão de Freud, na visão da própria psicologia. E nós prometemos voltar no próximo sábado, trazendo a segunda parte dessa temática. Eu quero poder agradecer a sua presença nesta manhã, agradecer os nossos telespectadores da TV Cantidez por estar conectado conosco agora. E convidamos a vocês a estar conosco no próximo sábado, no mesmo horário, às 9h30 da manhã, pela TV Candidez, para ouvirmos a segunda parte, que a Eliane Zic estará conosco aqui novamente, trazendo a continuidade dessa temática. As fases do desenvolvimento da criança, na visão tanto da psicologia quanto da doutrina espírita. Eu quero então agradecer a você, Eliane, por mais essa presença de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, né, e a alegria de poder estar aqui, contribuindo um pouco aí, né, no conhecimento dos nossos filhos. Muito bom. Obrigado. Eu agradeço a todos vocês, ouvintes da rádio, da TV Candidez, aliás. Que vocês possam estar conosco na semana que vem, no mesmo horário, dando prosseguimento a essa temática de suma importância.
Um bom dia para todos, um bom sábado, um bom final de semana. Fiquem na paz do Cristo. Obrigado.